Olá, boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado no inquérito das fake news. O TSE também decidiu abrir um inquérito administrativo para investigar ataques ao processo eleitoral. As decisões da Justiça Eleitoral são apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça lança ação nacional de biometria e documentação civil de pessoas presas. Um país onde não se oferece essa oportunidade aos presos, não se pode afirmar que seja um país que valorize a dignidade humana acima de tudo. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, nega pedido de Eduardo Cunha para anular ações contra o ex-parlamentar que estão na 10ª Vara Federal em Brasília. E ainda gordofobia. Apesar de não ser tipificada em lei, a prática tem sido punida em diversos âmbitos da justiça. Em julho, por exemplo, a Justiça do Trabalho de Guarulhos, em São Paulo, deu direito à indenização por danos morais por pressão estética. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o envio de uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal. O TSE pede que o presidente seja investigado na ação conhecida como Inquérito das Fake News. Os ministros do TSE também decidiram abrir um inquérito administrativo para investigar ataques ao processo eleitoral. O plenário aprovou por unanimidade uma portaria do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão. O inquérito administrativo compreenderá ampla dilação probatória, promovendo-se medidas cautelares para a colheita de provas com oitivas de pessoas e autoridades, juntada de documentos, realização de perícias e outras providências que se fizerem necessárias para a adequada elucidação dos fatos, para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada ao objeto do inquérito número 4.781, apelidado de inquérito das fake news, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. E no discurso de abertura do segundo semestre do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, também defendeu a democracia e reforçou a segurança do sistema eletrônico de votação. O ministro Barroso ainda rebateu notícias falsas envolvendo a urna eletrônica. Muitas gerações de brasileiros se dedicaram ao projeto democrático, que é o projeto da soberania popular, das eleições livres, do Estado de Direito, da separação de poderes e do respeito aos direitos fundamentais de todos. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para anular ações contra ele que estão na 10ª Vara Federal em Brasília. O ex-deputado queria a transferência dos processos para a 12ª Vara, que investiga o caso do chamado quadrilhão do MDB.
As ações tratam da acusação de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para várias empresas em troca de propina. A investigação começou com a Operação Cui Bono, realizada em 2017. A defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha alegou que os processos da Operação Cui Bono estão relacionados ao quadrilhão do MDB, que investigou uma suposta organização criminosa formada por políticos do partido, que também usava diversos órgãos públicos para negociar propina. Nessa ação, a 12ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal, para onde o ex-deputado queria transferir as ações, absolveu vários políticos por falta de provas, inclusive Eduardo Cunha. A defesa de Cunha alega a competência do juiz da 12ª Vara Federal para analisar as ações da Operação Cui Bono, mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há competência do juízo da 12ª Vara para todo e qualquer caso envolvendo o chamado quadrilhão do MDB. O ministro atendeu à manifestação da Procuradoria-Geral da República de que a investigação de organização criminosa do partido político é ampla e, por isso, não decorre de competência do mesmo juízo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve o afastamento do cargo do juiz Hugo Fernandes Levi Filho, do Tribunal de Justiça do Amazonas. A ministra negou o pedido de liminar para reintegrar o magistrado aos quadros do tribunal. Hugo Fernandes Levi Filho foi punido pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, com pena de aposentadoria compulsória por manipular processos judiciais em favor de um grupo político. Ele também teria recebido vantagens indevidas para interferir em julgamentos no Tribunal de Justiça do Amazonas. Na ação no STF, a defesa do magistrado alega que ele tem 68 anos e está próximo da aposentadoria por idade, que é de 75 anos. Segundo os advogados, isso vai tornar o resultado do processo inútil. A ministra Rosa Weber, ao negar o pedido liminar, argumentou não haver requisitos para a concessão da tutela de urgência. A ministra também concluiu que, no caso, não estão presentes nem perigo de dano, nem risco ao resultado útil do processo. E no próximo bloco vamos falar sobre gordofobia. Apesar de a discriminação não estar tipificada na lei, essa prática tem sido punida em vários âmbitos da justiça. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, nós voltamos já. Eu posso citar dois aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses dois itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. Gordofobia, uma palavra relativamente nova no nosso vocabulário. Mas esse assunto é bem antigo, viu? O preconceito contra pessoas gordas, historicamente, faz parte da realidade do Brasil e do mundo. Mas o Poder Judiciário está de olho em casos de discriminação desse tipo. Apesar de a gordofobia não ser tipificada em lei, a prática dela tem sido punida em diversos âmbitos da justiça. Ricardo já pesou 158 quilos. A gordofobia está presente na vida dele desde muito cedo. O jornalista aprendeu a lidar com preconceito ainda criança. Desde quando era moleque, criança, sempre tinha aquelas brincadeiras e tudo mais. Particularmente, eu não ligava tanto, né? Mas sempre teve, né? Essas brincadeiras de cunho pejorativo, de duplo sentido, algumas até com menosprezo. Essas, sim, a gente... Né, na minha época de infância, a gente saía na mão mesmo. Já adulto, encarou um desafio ainda maior. Teve um emprego negado em uma situação constrangedora. Eu fui fazer uma entrevista de emprego em um local aqui em Brasília. E como o escritório lá era no 10º andar, 9º andar, a pessoa que fez a entrevista comigo elogiou meu currículo, elogiou a minha postura e tudo mais. Mas, ao final, ela me disse que não poderia me contratar. Por quê? Por ser um local de bastante movimento, eu ter que subir e descer muitas escadas ao longo do dia,
ele não poderia me contratar por conta do meu excesso de peso. A gordofobia não é tipificada em lei. Alguns casos que chegam à justiça são enquadrados como injúria. Nas esferas civil, trabalhista e criminal, o Poder Judiciário está atento a condutas assim. Em julho, por exemplo, a Justiça do Trabalho de Guarulhos, em São Paulo, deu direito à indenização por danos morais por pressão estética a uma comissária de bordo. A profissional foi afastada 2 vezes do trabalho. A companhia aérea alegou que ela estava acima do peso. As redes sociais têm tido um papel fundamental na hora de alertar sobre a gordofobia. O projeto Gorda na Lei usa o Instagram para orientar e divulgar informações que ajudam a combater a ridicularização e a invisibilização do corpo gordo. O perfil é comandado pela advogada Mariana Vieira e pela bacharel em Direito Rayane Souza. Bem-vindo ao Gorda na Lei, aqui onde a gente te dá conselhos práticos jurídicos para que você possa buscar os seus direitos. E hoje eu vou falar sobre gordofobia na internet. Hoje, Ricardo pesa 88 quilos. Por causa de problemas de saúde, passou por uma cirurgia de redução de estômago. A forma física mudou, mas ele ainda trata as marcas da violência que sofreu no passado. Eu trato alguns bloqueios que eu ainda carrego comigo, das outras épocas. Eu ainda trato isso com o meu psicólogo, né? Eu tento trabalhar esse meu lado mais fechado, por exemplo, para relações amorosas, porque isso acaba nos dando um bloqueio, né? Mas, assim, e quando eu vejo pessoas cometendo, mesmo que sutilmente, algumas ações gordofóbicas, até mesmo assim de diferenciação de pessoas, eu falo, cara, não faz isso, porque às vezes a pessoa ali pode achar, ok, ele, o problema é dele, mas, assim, machuca, né? Com certeza, machuca e muito. O Poder Judiciário está atuando nisso. Bom, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, 2 entrevistadas, a Rayane Souza, Rayane, que é bacharel em Direito, e Mariana Vieira Oliveira, que é advogada. Elas são criadoras do projeto que a gente acompanhou agora na reportagem, Gorda na Lei. Sejam bem-vindas, um formato diferente aqui. Hoje nós recebemos 2 convidadas, um prazer imenso. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês realizam nas redes, em primeiro lugar. Elas dão dicas, divulgam vídeos e informando a população de que sim, não temos uma tipificação da gordofobia, mas a lei está aí, tem punição sim. Fala um pouquinho para a gente, vou começar pela Mari, como é que surgiu a iniciativa e como o projeto está caminhando? Bom, o projeto, como ele foi uma ideia inicial da Rayane, eu vou deixar para ela para falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Por favor, Rayane. Bom, primeiramente, é um prazer a gente estar aqui, ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, então a gente está muito feliz. Bom, o projeto Gorda na Lei, ele surgiu pela necessidade da gente falar sobre as limitações que o corpo gordo ele enfrenta na sociedade. A partir da minha vivência também como mulher gorda, todas as dificuldades que eu encarei em relação ao acesso ao transporte público, ao atendimento na saúde, ao mercado de trabalho. Então, todas essas problemáticas que o corpo gordo acaba enfrentando por causa do preconceito, da discriminação. Então, por que não olhar para a questão legislativa? Será que existe algum caminho aí na lei que a gente possa sanar esses problemas que o corpo gordo enfrenta? Então, o Gorda na Lei ele surgiu nesse intuito de procurar essa resposta e informar da melhor maneira possível. E o propósito do nosso projeto é exatamente informativo. A gente entende que, como problema social, que é a gordofobia, existe uma necessidade que todas as pessoas tenham acesso a essa informação, não só as pessoas do corpo gordo. E falta conhecimento para as pessoas ou falta um pouco de empatia? Ou as duas coisas? Eu acredito que antes da gente discutir a questão jurídica, precisa de fato discutir a questão social, humanizar o assunto, porque o corpo gordo, infelizmente, ele foi desumanizado ao longo da história. Então, esse olhar de empatia da sociedade, entender as diferenças que nos cercam, a gente se permitir também ouvir a dor do outro, as histórias, e entender a melhor forma de combater essa questão. Mariana, quais são os caminhos jurídicos, já que nós ressaltamos aqui que não há uma tipificação específica na lei, mas nós temos aí várias ações, várias iniciativas, vários caminhos para que o direito seja garantido?
Pois é, embora não haja essa tipificação, embora não haja gordofobia expressa na lei, já existem projetos de lei que visam incluí-la. Na esfera penal, como vocês disseram lá no início da reportagem, existe a possibilidade de tratar a gordofobia como injúria, né? E entendendo que a gordofobia é um preconceito, tanto nas esferas cíveis quanto trabalhistas, os tribunais já têm entendido que a gordofobia causa danos morais e que as pessoas podem pleitear, sim, os danos morais sofridos pela gordofobia. Quer dizer, essa judicialização, na opinião de vocês, é uma resposta também de que a população aos poucos está se informando mais, sobretudo as vítimas desse tipo de preconceito, de assédio que ocorre em vários setores, no trabalho, enfim, na comunidade. É uma resposta também, olha, não vamos nos calar, não podemos nos calar e estamos no século XXI, gente, 2021, a gente está falando sobre isso, ainda alertando a população, não dá mais para nenhum tipo de discriminação. Por favor, com a palavra vocês duas para a gente finalizar. Exato, a judicialização é um caminho possível, existe essa possibilidade, né? A partir do momento que um direito é lesado, um direito não tem sido alcançado, muitas vezes um direito básico, fundamental, é o caminho judicial. Mas a gente sempre enfatiza que o intuito principal é a educação, é a informação de base, primária, é desmistificar, é quebrar paradigmas, para que lá na frente a gente possa realmente falar de outras questões em outras áreas. Então, há uma necessidade também que profissionais da área jurídica se atentem para este assunto, para esse debate, levem a nomenclatura, gordofobia para os seus processos, para as audiências, para que esse assunto ganhe relevância nesse âmbito jurídico. Mari, para finalizar, mais uma palavra? Eu, no início, não agradeci, né? A gente está muito feliz de estar aqui, porque, para a gente, meios de comunicação são as formas que vão levar esse assunto ao público, que vão levar a gordofobia para que todos tenham ciência da importância de se discutir sobre. E vocês levam essa informação e discutem sobre de uma forma fantástica. @gordanalei é o Instagram delas, um trabalho incrível. Parabéns mais uma vez. Obrigada pela entrevista. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. E vocês conferem daqui a pouquinho no próximo bloco. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, lança ação nacional de biometria e documentação civil de pessoas presas. Os detalhes em instantes, eu volto já. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, vai se transferir da segunda para a primeira turma. Ela vai ocupar o lugar do ministro Marco Aurélio, que se aposentou no mês passado. A transferência foi autorizada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Carmen Lúcia vai ocupar a primeira turma ao lado da ministra Rosa Weber e dos ministros Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Em abril, o ministro Edson Fachin, que é relator dos processos da Lava Jato na segunda turma, chegou a pedir transferência para a mesma vaga. Mas, segundo o regimento interno da Corte, quando mais de um ministro se interessa por uma vaga, é adotado o critério da antiguidade. Como Carmen Lúcia está no Supremo desde 2006 e Fachin chegou à Corte em 2015, a preferência foi para a ministra. Com a mudança, o novo ministro, que vai substituir Marco Aurélio, deverá ocupar o lugar de Carmen Lúcia na segunda turma. E a sessão extraordinária da segunda turma por videoconferência prevista para hoje no Supremo Tribunal Federal foi cancelada. Confira agora a pauta de julgamentos da primeira turma do Supremo. Na primeira turma, os ministros devem se debruçar na análise de 12 processos. A pauta tem mandados de segurança, habeas corpus e diversos recursos.
É possível que seja retomado o julgamento do habeas corpus e do recurso que tentam inocentar o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do crime de falsidade ideológica. Ele é acusado de ter inserido informações falsas em declarações para justificar o recebimento de valores indevidos. 4 ministros já votaram pela rejeição do pedido da defesa do ex-governador. No entanto, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que deverá apresentar seu posicionamento na sessão de hoje à tarde. Na pauta constam também recursos sobre suposto descumprimento de decisões da Suprema Corte sobre precatórios. O município de Tubarão, no estado de Santa Catarina, pede a suspensão da decisão da presidência do Tribunal de Justiça local, que determinou o bloqueio de verbas do município para pagamento das dívidas públicas. Eu cito também o caso em que uma empresária pede para trancar a ação penal em que é acusada de ter praticado o crime de peculato por suposto envolvimento na celebração de contratos irregulares no âmbito do Museu Imperial de Petrópolis, que resultaram no desvio de dinheiro público. A análise do caso deve prosseguir com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. E se você quiser conferir mais detalhes da pauta, acesse o site do STF, que você terá a íntegra de todos os processos que poderão ser julgados hoje. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lançou a Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas. A repórter Manuela Rolim acompanhou a cerimônia e traz para a gente agora, ao vivo, todos os detalhes. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Olha, Rafa, essa cerimônia de lançamento oficial do projeto, como você bem disse, aconteceu agora há pouco, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Também participaram dessa cerimônia outras autoridades que destacaram a importância dessa ação. O projeto prevê a criação de uma estrutura nacional permanente para a identificação civil dos presos por meio de biometria. A ideia é agilizar a emissão dos documentos para facilitar o acesso dos presos às políticas de cidadania. A expectativa, Rafa, é que até agosto de 2022 todos os presos já estejam com a documentação em dia. Ao todo, serão distribuídos 5.400 equipamentos biométricos em todas as 27 unidades da federação. Os detalhes do lançamento do projeto você acompanha agora na reportagem. No Brasil, 8 em cada 10 presos não têm documentação, segundo dados do Poder Executivo. Sem documentos, é difícil o acesso aos serviços sociais, como benefícios do INSS e inclusão em programas. Um cenário que dificulta ainda mais a retomada da vida em sociedade após o cumprimento da pena. A ação propõe que a uniformização do uso da biometria em todo o país, além de garantir maior confiança nos dados, também vai evitar prisões por engano. A previsão é que, até setembro deste ano, sejam distribuídos 5.400 equipamentos biométricos em todas as 27 unidades da federação. Os kits serão destinados às varas que realizam audiências de custódia, varas de execução penal e às unidades de privação de liberdade. Vai haver também o treinamento dos profissionais que vão realizar a coleta dos dados e a identificação civil das pessoas com privação de liberdade. Um sistema judicial de bom funcionamento reduz as desigualdades perante a lei, particularmente para grupos vulneráveis. A ausência de documentos é um obstáculo para se exercer cidadania e acessar direitos. A expectativa é que, até agosto de 2022, todos os presos já estejam com a documentação em dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, lembrou que a ação está em sintonia com a Agenda 2030 da ONU, que prevê objetivos de desenvolvimento sustentável para que os países tenham uma sociedade mais igualitária. Um país onde não se oferece essa oportunidade aos presos, não se pode afirmar que seja um país que valorize
a dignidade humana acima de tudo em um país que garanta o desenvolvimento social. Nós, do CNJ, pelas nossas posturas, condutas e ideologia, queremos um país em que se possa exercer os seus direitos, com a garantia de que os legitimados para esse exercício estejam definitivamente investidos da cidadania e, acima de tudo, do sentido de pertencimento a uma mesma e única sociedade. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.